Boa noite, nós estamos aqui em mais um ciclo para iniciar nesse mês de julho, o ciclo de estudos Mulheres do Evangelho, pelo Centro Espírita Discípulo de Jesus. É um momento de muita emoção, porque nós vamos hoje conversar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Nesses dias de desafios, nós gostaríamos de antes da gente iniciar, fazer uma prece, um agradecimento por esta oportunidade de compartilhar este estudo. Gostaria apenas de ler uma página do livro Ideias que Transformam, que diz assim: a coragem do assertivo. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15. Senhor, nós estamos aqui neste momento para iniciar o nosso ciclo de estudos Mulheres do Evangelho pelo Centro Espírita Discípulo de Jesus. Rogamos, Senhor, para que possamos aproveitar de coração aberto, com uma postura assertiva de quem tem convicção na mensagem da Boa Nova, que chega aos nossos corações para pacificar as nossas emoções, nos esclarecer e nos dar os recursos necessários para seguirmos em frente, confiantes de que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, e olha e toma conta de cada um de seus filhos. Muita paz para todos. Olá, meus irmãos. Então, boa noite Tereza, boa noite Jacira, Lelê, Gesiane, Edilé. Nossa, que coisa boa vocês estarem aqui. Dona Solange também, muito obrigada pelas vibrações de carinho. E nós queremos hoje, colocar primeiramente que o sentimento que permeia essa live, esse bate-papo que a gente tem, é um sentimento de gratidão. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, nos remete a um profundo sentimento de emoção e de gratidão. Como nós começamos, nesses dias de desafios muito grandes, em que nós, que abraçamos a causa do Mestre, buscamos seguir um caminho do bem, um caminho da ética, um caminho do respeito, da solidariedade, a gente se vê diante de situações em que a gente precisa parar, respirar, renovar as forças para seguir em frente. E nós temos em Maria a referência da fé de entrega, a fé em que Maria demonstra para todos nós que é totalmente possível confiar em Deus. Quando Maria recebe da espiritualidade amiga a informação de que seria ela a trazer Jesus para o mundo, para nos libertar, para nos resgatar, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. E nós ficamos pensando, que espírito de escola, que espírito nobre, assertivo, para aceitar a missão de trazer a um mundo ainda tão materialista, a um mundo ainda com tantas situações difíceis de dor, de ódio, de incredulidade, de hipocrisias, trazer o seu filho, o seu doce e meigo filho para este mundo. Nós pensamos assim: Maria aceitou a missão de trazer o Filho de Deus, Jesus, modelo e guia da humanidade. E a gente fica se reportando aos dias de hoje. Como é, nos dias de hoje, criar um filho dentro de um mundo violento? Um filho com uma postura de tranquilidade, de respeito, de empatia. Como é criar um filho dentro da cultura da não violência? Não é fácil. Não é fácil. Nós temos aquelas situações bem corriqueiras da escola. Quem não sentiu? Qual mãe não sentiu a dor de ver um filho chegar da escola
machucado por um coleguinha. Num primeiro momento, algumas pessoas têm a postura de incentivar o revide, mas nós que já abraçamos a causa do Cristo, nós precisamos adotar uma postura diferenciada. Trabalhar para que o nosso filho tenha uma atitude assertiva, de autodefesa, mas fora do contexto do revide, para que essa violência não se perpetue. E por mais que doa a marquinha de mordida, a marquinha do beliscão, e mais lá na frente uma agressão mais forte, a gente sempre tem que lembrar, se a gente quer perpetuar a cultura da violência, ou a gente quer incentivar a cultura da não violência. Mostrar que as atitudes podem ser diferenciadas, porque se nós formos pensar bem, vai ser mais fácil para aquele filho aprender a se defender do que para o agressor parar de agredir. Vai ser um desafio muito mais complicado. Então, quando a gente pensa nesse contexto nosso aqui, de criar os nossos filhos dentro de uma cultura da não violência e prepará-los para o mundo, a gente tem como referência Maria. Não que Jesus precisasse desse preparo, mas ele veio na condição de criança, de bebê que precisou de cuidados, de criança que precisou de amparo para nos mostrar a empatia com a nossa situação. Não veio em nenhuma situação especial, muito pelo contrário. Quando a gente pensa em Maria, a gente se lembra da gestação, ela com José, a gente tem referências no Evangelho de Lucas também, no de Mateus, falando que Maria era conhecida por ser uma pessoa generosa e atenta às dificuldades do seu semelhante. Quer dizer, era um coração, um espírito todo preparado para receber o Mestre. E quando ele está naquela situação, já gestante, e precisa ir para Belém para participar do censo, né, do recenseamento, e passa aquelas agruras todas daquela viagem tão difícil, e aí o bebê já não é acolhido pelas pessoas, vindo a nascer numa manjedoura, na simplicidade de uma manjedoura, porque a mensagem do Mestre é a mensagem da simplicidade. E a gente fica pensando em Maria mãe, Maria amamentando, Maria cuidando do seu filho pequeno, junto com José, fugindo para o Egito para preservar o nosso Salvador. E a gente vai pensando, a gente sempre pensa em Maria, às vezes a gente vê Maria como uma pessoa muito distante da gente. Mas quando a gente pensa nela na condição de mãe, a gente consegue trazer mais para perto de nós esse amor que ela sente, esse amor incondicional. E a gente fica lembrando, né, que Jesus também foi um adolescente, Maria também teve um filho adolescente, e a gente fica imaginando a situação quando eles vão a Jerusalém para a situação de praxe, né, as reverências, a questão cultural de ir a Jerusalém, de orar, ir ao templo, apresentar as crianças e tudo mais. Aí na volta, todo mundo voltando, né, uma quantidade boa de pessoas voltando, olha para um lado, olha para o outro, cadê o menino Jesus? Cadê o adolescente Jesus? Vocês imaginam a situação do papai e da mamãe de Jesus, de Maria e de José. Aí eles voltam. Quando eles retornam, qual é a cena que a gente tem conhecimento? Está Jesus no templo falando com os doutores da lei. E não era de igual para igual, não. Jesus estava ensinando a eles, falando das Escrituras. Aí a gente fica imaginando a cena. Maria, José, encontrando o filho naquela situação. A gente fica imaginando Maria dizendo assim, menino, pelo amor de Deus, criatura, desce daí, porque Jesus estava pequenininho, adolescente, aos 12 anos, desce daí, criatura, meu filho, por que você fez isso? Teu pai está apavorado. Menino, Jesus, meu filho, por que você fez isso com sua mãe, com seu pai? Aí Jesus, calmamente, calma mãe, eu estava lidando com as coisas do meu pai. Maria respira, ela sabe que coisas do pai seu filho amado está falando,
Ela respira, a gente fica imaginando a cena. Tá. Mas vamos embora, meu filho, vamos embora. Gente, vai desculpando aí, tá? Vambora, menino, vamos para casa. E vai acompanhando aquela criança que vai sempre apresentando uma postura de compreensão, de acolhimento, de carinho para com todos. Há relatos de levar pessoas para casa, para cuidar. Jesus dava atenção. E ele mesmo, com todo aquelas demonstrações de superioridade espiritual, não se furtava ao trabalho na carpintaria do pai. Não se furtava aos cuidados, às orientações que seus pais davam. Isso é mais uma amostra de um espírito de escola, que se submete à autoridade daqueles que se apresentam como seus pais. E nós ficamos assim, refletindo, né, o carinho maternal que Jesus recebe, os cuidados como qualquer criança, a atenção, o zelo, o apreço que ele tem por seus pais. E caminhando mais um pouquinho, a gente vai lembrando das bodas de Canaã. Quando Maria percebe o constrangimento que os anfitriões vão passar porque o vinho estava acabando. E ela, já consciente dos poderes do seu filho, ela solicita a ele. Como mãe, ela faz um pedido. Porque naquela época, como hoje também, é uma vergonha faltar o vinho para os convidados. E ela pede ao filho: ô meu filho, olha a situação dessa família, aquele jeitinho, né? Aí Jesus: mas minha mãe, ainda não está na hora. Mãe, espera um pouquinho, ainda não está na minha hora. Mas meu filho, olha a situação que eles vão passar. É a mãe pedindo ao filho, e o filho, em respeito ao sentimento dela e à propriedade do seu pedido, acode e poupa aquela família do constrangimento de acabar o vinho. A gente percebe que às vezes quando a gente pensa em fazer o bem, a gente pensa geralmente em coisas grandes. Mas olha o carinho e a atenção, a meiguice, a ternura de Maria se preocupando em uma festa que os anfitriões não se envergonhassem. E segue Maria. Segue Maria vendo seu filho curando, restaurando, recuperando, ensinando. Segue Maria percebendo que o seu filho não lhe pertence. Ele é do mundo. E quando nós, mães, nós pais, temos os nossos filhos e a gente fica imaginando como é que eles vão fazer, como é que eles vão se encaminhar, e às vezes a gente quer proteger muito, é natural, é do instinto de cuidar, de proteger, de zelar, mas tendo clareza de que eles vão caminhar para o mundo. A gente vai estar ali, sempre, aqui no plano físico ou no plano espiritual, se nós partirmos antes. Mas eles vão seguir o caminho deles com aquilo que a gente ofereceu. Com Maria e Jesus era um pouquinho diferente. Jesus já tinha um caminho estabelecido e Maria se adaptava ao caminho do filho e acompanhava todo o trabalho de socorro, de amparo, de zelo do seu filho. No livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que depois passou a se chamar Irmão X, nós temos no último capítulo que fala sobre Maria. É um capítulo belíssimo, recomendado. Esse livro, na verdade, é um clássico da literatura espírita, recomendável para que todos possam se emocionar e se transportar para aquela época. Quando Maria vê Jesus naquela cruz, ela ali naquele momento de mãe, aquele momento supremo de dor, ela fala: ah, meu filho, o que fizeram com você? E passa, Humberto de Campos nos conta que passa no pensamento de Maria todo um filme da história do filho, dela com José, o nascimento na simplicidade, os cuidados, os ensinamentos do ofício do pai, a surpresa na adolescência do filho já se revelando acima dos próprios doutores da lei.
a maturidade, a solicitude do filho quando atendeu o pedido dela nas bodas, e o seu coração de mãe não entende. Ah, meu filho, o que fizeram com você? O que fizeram com você? Amparada por João, Maria sente a dor mais legítima que uma mãe pode sentir, a despedida de um filho. É uma dor legítima. Mas o que Maria faz com essa dor? O que nós fazemos com as nossas dores? A gente fica refletindo como uma mãe sobrevive quando se despede de um filho. Como uma mãe sobrevive quando diz um até breve para um filho. Para os que não têm nenhuma base espiritualista, para aquelas que não têm nenhuma base de além da matéria, fica um vazio que muitas das vezes dá lugar ao desespero, à descrença em Deus. Porque se a gente pensar na vida, começar daqui e terminar daqui, não há sentido para suportar essa despedida. Mas há uma maneira de ultrapassar a dor e que muitos exemplos têm sido apresentados a nós. É quando a gente tem que se entregar à convicção de que os filhos não são nossos. São tesouros, joias valiosas que nos foram emprestadas e que um dia a gente vai precisar devolver. E vamos ficar felizes se os devolvermos mais lapidados, melhores do que quando chegaram para nós. Temos exemplos de mães que fizeram obras tão preciosas que os seus corações hoje estão acerenados. Temos exemplos de mães que foram além da dor pela convicção de que a morte não existe. De que os seus filhos que foram emprestados estão sendo devolvidos, mas não esquecidos. Porque Deus não separa os corações que se amam. O amor, que é o sentimento por excelência, vai unir sempre esses afetos. Então as joias emprestadas foram devolvidas, mas nunca esquecidas. Então, quando a gente tem o olhar, tem a convicção para a vida imortal, é uma dor que é transformada em carinho com o outro. Essa dor não vira desespero, essa dor não vira desistência da vida, ela se transforma em carinho maior. E nós temos exemplos de mães que conseguiram fazer da dor uma plataforma para acolher outros corações, para confortar, para serenar. Nós temos exemplos de mães que se despediram de todos os filhos que tinham e estão firmes. E sabe o que elas estão fazendo nessa pandemia? Estão fazendo máscaras para ajudar outras famílias, estão acolhendo crianças, estão intensificando o trabalho de visita e de acolhimento a quem não tem a sua mãezinha. Porque a dor, ela pode nos conduzir a situações das mais diversas. Ela pode nos levar à revolta, à inércia, ou ela pode nos fazer crescer em experiência para termos condições de amparar outras pessoas e dizer, olha, é possível sobreviver. Deus não é injusto. Há um sentido para tudo isso. Há mães que abraçam a dor do outro e sabem com propriedade confortar, porque viveram a dor da despedida. E a gente aqui nesse momento quer dar um abraço muito grande, muito apertado nessas mães que estão nos ouvindo e que sabem o quanto elas são exemplo para a gente. E a gente fica, então, falando dessa dor legítima, dessa despedida e desse caminho que a gente pode imprimir a essa dor. A gente volta para o Boa Nova, para o livro Boa Nova de Humberto de Campos, onde ele relata o que Maria fez com a dor dela. O que Maria fez com o seu sentimento de mãe, de ver o seu filho vítima da ignorância, da insensatez do ser humano que ainda não queria aprender a amar. Amparada por João, ela ouve de Jesus dizer, mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Porque a mãe precisa do filho, o filho precisa da mãe. É igual queijo com goiabada.
é igualzinho, um precisa do outro. Mas o precisar não é um anular o outro. Precisar é um apoiar o outro. É a mãe amparando o filho, é o filho ensinando a mãe. E às vezes os nossos filhos são mestres de disciplinas que a gente não queria, que a gente adiou. São aqueles que nos ensinam a paciência. São aqueles que nos ensinam que é possível o amor incondicional. Aquele amor que não recebe a retribuição. Aquele amor que às vezes ouve assim, diante de um não. Eu te odeio, não gosto de você, eu não pedi para nascer. Se a mamãe tiver um momento assim mais maturo, ela vai se ofender, ela vai se magoar. Mas se ela tiver uma certa experiência, ela vai entender que aquilo ali é uma reação ainda possível para aquele serzinho. Mas ela é que não pode ter esse tipo de atitude. Então ela vai pensar, não, meu filho, você não me odeia, não. Você só está reagindo assim porque eu estou te colocando um limite. Que te amando, eu preciso te orientar. Não posso deixar você soltinho, órfão de mãe, de pai vivos. E a gente segue em frente. E o amor incondicional, ele não vê a colheita naquele momento. Bem, às vezes é bem lá na frente, salvo algumas exceções. Mas é quando a gente aprende realmente a amar sem esperar retribuição. A gente só quer que o outro esteja bem, que ele siga o caminho dele, que ele seja feliz dentro do que é felicidade real, que ele conquiste os tesouros que as traças não roem e os ladrões não roubam. Maria, quando ela vivenciou todo aquele processo de maus tratos, de ingratidão que o filho, que nosso Senhor Jesus Cristo estava sofrendo, ela, acolhida por João, ela se recolheu numa casa simples em Éfeso. E o que ela fez? Sentou, chorou, se lamentou? Não. Ela enxugou as lágrimas, aconchegou a saudade no coração e passou a oferecer às pessoas consolo. Quem melhor pode consolar do que quem passou pela dor? Às vezes a gente tem a impressão de que a gente passa pela dor para aprender a lidar com ela e ajudar os outros, não é não? Essa impressão procede. É para a gente aprender a ter empatia. É para a gente aprender a ter instrumentos, recursos para a gente ajudar os outros. A dor não é para abater. A dor não é um castigo. A dor não é uma punição divina. A dor é uma mestra. Que às vezes a gente não quer aprender pelo amor. Sabe? Quando a gente está bem rebeldezinho, a gente está recebendo todos os recursos, todo o auxílio, a gente está fazendo birrinha, não quero, não vou, né? Aí vem a dor e fala, olha, agora você vai. Sabe? Aquele rebanhozinho, que está todo mundo ali, aquelas ovelhinhas estão todas bonitinhas. Aí tem uma rebeldezinha que resolve ir para o precipício. Aí as amiguinhas chamam, volta fulano, você vai cair. Ah, eu vou, que eu já sei o que eu faço da minha vida. Aí o que o cão pastor vai lá? Pega a patinha dela e mordisca. Aí ela, aí ela volta. Ele não machuca, ele não fere. Ele só fala, ó, volta. É a dor. É a dor. Então a dor, muitas das vezes, faz a gente fazer o caminho de volta. O caminho de volta para uma consciência tranquila, para um comportamento responsável. E nem sempre o comportamento responsável traz conforto de imediato. Às vezes a gente fica um peixe tão fora d'água que a gente sente meio desconforto. Parece que a gente está, né? Parece que a gente é de outro planeta. Como, por exemplo, nos dias de hoje. A gente está saindo de máscara, a gente está se precavendo, está tomando cuidado para não se infectar, nem aumentar a infecção coletiva. Aí a gente vê aquelas pessoas com a máscara no queixo. Gente, dá uma agonia. Só Jesus. Aí a pessoa bota a máscara abaixo. Tem umas que botam no cotovelo. Aí eu fico pensando, Senhor, o que será isso? Será que é uma rebeldia? O que será isso? É igual aquela pessoa que tem o capacete da moto, mas usa no cotovelo. Vocês já viram isso? É para proteger o cotovelo, mas a cabeça não tem problema, né? Aí eu fico assim pensando, como é que é isso? O que está acontecendo com a gente que a gente não está percebendo, que não tem o menor sentido? Num primeiro momento, dá vontade de ir, né? Aí a gente respira e pensa assim, Senhor, ao invés de a gente ficar com raiva,
A gente até fica um pouquinho, mas depois a gente se recompõe e fala, Senhor, ajude para que a minha consciência não seja afetada pela inconsciência dos outros. E que assim como eu no passado também não tinha essa consciência, eu confio que esses irmãos vão adquirir. Então a gente vai orar por eles. A gente vai pedir a eles. A gente vai pedir para que não seja necessária a dor para fazê-los retomar o caminho da consciência. Quando Maria, junto com João, começa a acolher as pessoas que a procuram e começam a falar de Jesus, João vai, fica pregando e Maria, já com uma certa idade, fica recolhida. Então a Maria começa a ser muito procurada, as pessoas querem saber da mãe de Jesus. E ela acolhe, ela conforta, ela fala do Evangelho e ela passa a ser conhecida como Mãe Santíssima. E as pessoas falam assim, você vai onde? Vou na casa da Santíssima. Ela começa a ser procurada para orientar, para confortar, para ajudar as pessoas a terem um rumo, sempre baseado no Evangelho de Jesus, na Boa Nova. E ela faz isso com a delicadeza e com a experiência de quem sabe como é difícil, como o mundo cobra e exige de quem está fazendo diferente. Ainda é assim, meus irmãos. Ainda é assim. Nós, cristãos, não precisamos mais dar o nosso testemunho nas arenas de Roma. Mas a gente precisa dar os testemunhos no dia a dia, em casa. Não podemos mais sermos caiados por fora e podres por dentro, como Jesus se reportou aos fariseus. Túmulos podres, apenas caiados por fora. Jesus não quer a nossa adoração dentro do templo. Ele quer dentro do coração, no nosso lar, na família, no grupo mais próximo, no grupo do trabalho. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. E a boa nova é para trazer a libertação de dentro para fora. De exterioridade, a gente já tem muita coisa. A gente já experimentou todas as ilusões. Nós já experimentamos todas as ilusões, mas com Jesus a gente está tendo a oportunidade da verdadeira liberdade. E Maria, concordando em receber aquele que vai salvar a humanidade, ela mostra para a gente, logo de pronto, uma fé que a gente um dia vai ter. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Quando a gente pensa em Maria, a gente pensa em gratidão, em entrega, na fé que a gente vai ter um dia, de confiar mesmo que Deus está conosco. Que a nossa fé não é um rótulo religioso, que não é só para a gente colocar no censo do IBGE, religião espírita, religião católica. Não é. É a fé da vivência. E ela faz isso em Éfeso, na casa que passa a ser conhecida como Casa da Santíssima, quando ela acolhe, quando ela recebe, quando ela conforta. Até que um dia chega à casa um visitante com aparência de pedinte que não lhe pede nada. Fala para ela que vai ali fazer companhia para ela e ela acha estranho. Todos que a procuram sempre são para pedir alguma coisa. E este não pede. Passa horas agradáveis com ela, conversa, acolhe, acarinha. E a voz é tão terna, tão meiga, que ela identifica no seu sentimento mais profundo uma identificação com aquele pedinte, mas que não pede nada. Que pedinte estranho. E quando ele fala, minha mãe, vim ter com a senhora. Aí ela, como todos já a chamavam de mãe, ela já tinha recebido de Jesus a orientação de ser mãe, quando foi colocada para que ela fosse mãe de João, mulher, aí teu filho, ela já tinha tido toda a postura de assumir todas as pessoas como filhos. Ela acha que é só mais uma forma de chamá-la, a forma de chamá-la de mãe. Mas quando ele pega nas suas mãos e ela vê as marcas de chagas, ela olha instintivamente para os pés e reconhece, meu filho, Jesus, que te fizeram, meu filho? Que chagas te causaram?
E ele fala: sim, minha mãe, sou eu. Vim buscar-te para ires comigo para o reino de Deus, o reino de meu Pai. Maria silencia. É um abraço de mãe e filho. Um abraço que a gente não consegue captar o teor total dessa emoção, desse reencontro de uma mãe com o filho. Maria emudece. Não fala mais. Passado algumas horas, um tempo em que João chega e todos vão à casa reverenciar aquela conhecida como Mãe Santíssima. Maria se despede do corpo físico e é levada por um cortejo de anjos, de espíritos superiores, aos orbes mais elevados. Mas ela, como espírito de escola que é, pensa naqueles que estão sofrendo pela causa do seu filho. Basta que ela pense e a caravana retorna. E Maria pensa no que pode fazer por aqueles que estão dando testemunhos pelo seu filho. E ela vai, espiritualmente, aos cárceres, onde os cristãos estão esperando a morte infame das feras nas arenas, para o espetáculo sangrento de Roma. O espetáculo sangrento daqueles que estavam sendo mortos por acreditar no Cristo. E ela pensa: o que eu posso fazer por eles? Para lhes dizer que confiem. E ela abraça um por um, os velhos, jovens, muito jovens. Abraça cada um. E numa inspiração sublime, ela tem a ideia de dizer ao ouvido de uma jovem: canta, minha filha, canta. E aquela jovem começa a cantar e todos começam a cantar, entendendo que aquele momento não era de derrota, era de total convicção de que vale a pena viver pela causa do Cristo. Claro que as pessoas de fora não entenderam. Eles são loucos. Estão cantando, indo para a morte física, não a morte espiritual. E daí então, todos os templos religiosos que cantam, que louvam, estão inspirados por Maria. Canta, canta, minha filha, canta. Eleva teu pensamento numa melodia de louvor a Deus, porque a luta, o desafio é uma disciplina que, bem enfrentado, vai nos resgatar dessa tormenta, dessa falta de direção. Maria é reverenciada por nós, cristãos, como a mãe do nosso Salvador. A mãe que zela por todos os filhos. Porque quando a gente ama o nosso filho, acontece uma coisa muito interessante. A gente ama os filhos das outras mães também. Quando a gente ama o nosso querido, a gente ama os queridos de todos os outros também. Então a gente cuida do nosso filho, a gente cuida do coleguinha dele, a gente cuida da coleguinha, porque todos nos importam. Nós queremos registrar a nossa gratidão a Maria Santíssima pela coragem de confiar na providência divina, de confiar incondicionalmente e aceitar a missão de cuidar do Jesus bebê, do Jesus criança, do Jesus adolescente e devolvê-lo adulto, consciente de que a parte dela tinha sido feita. Acolher e dar o testemunho da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade. Que Maria continue nos inspirando para que possamos ser assertivas, fortes e acreditarmos. Amar não é e nem nunca vai ser perda de tempo. Amar é ganho para quem ama. É muito. Amar é ganho para quem é amado. Talvez não no mesmo momento se perceba isso.
mas Maria nos inspira. Eu estou vendo aqui, Silvina está falando, né? Pai realmente é muita fé em Maria. E ele fala, a gente falava assim quando ele saía sozinho, pai, não vai sozinho, a gente ficava preocupado. Não, eu não estou indo sozinho. Como não tá, pai? Eu estou indo com Nossa Senhora. Desmontava a gente, porque realmente... E ele sempre ia e voltava com Nossa Senhora. Boa lembrança que Silvina fez. E é interessante que a fé que Maria nos inspira é uma fé que a gente, às vezes, fica assim, meu Deus, que fé é essa? Quando a gente faz esses ensaios de fé, quando a gente faz esses ensaios de entregar mesmo para Deus. E é o que a gente precisa aprender. Ter a inspiração de Maria para entregar para Deus. Fazer a nossa parte e confiar. Para que um dia nós possamos dizer, eis aqui nós, servos do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Que Maria Santíssima nos inspire sempre, sempre, sempre a refletirmos, a nos apropriarmos da boa nova que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para cada um de nós. Que a gente não esmoreça na nossa fé, que a gente acredite que amar vale a pena, que a gente se torna melhor amando. O amor cobre a multidão dos pecados. É amando que a gente se liberta, que a gente liberta o outro e que a gente caminha. É amando que a gente aprende. Amando a gente aprende. Que Maria inspire a todos os corações sequiosos de paz. Que Maria inspire todos aqueles que querem perseverar. Que a gente não desista. Que a gente continue pais, mães, avós, tios, professores, educadores, em qualquer função, em qualquer área de atuação que a gente se encontre. Que Maria Santíssima nos inspire a buscarmos sempre o nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos nós, que nós possamos estar envolvidos neste manto de luz, de leveza que Maria nos inspira. Que nós possamos dar graças a Deus por esta mulher maravilhosa, por este espírito de escola, estar nos ensinando confiança, porque Deus nos ama incondicionalmente. Muita paz para todos nós, um beijo no coração de todos. Muito obrigada pelas mensagens carinhosíssimas. Um beijo grande para a Dona Solange, muito especial. Muito obrigada.